Hoje nós vamos tratar algo que o Senhor tem falado nos últimos meses com a igreja, inclusive aqueles que foram no EPL ouviu bastante sobre isso, sobre a questão do corpo de Cristo, sobre a edificação do corpo de Cristo, e eu quero trazer uma palavra baseada nessa verdade que o Senhor tem nos revelado. Quantos irmãos aqui estavam no EPL agora? Faz um sinalzinho com a mão para me ver. Olha só que bênção, acho que quase a metade estavam com a gente. Ô John, você coloca um fundo para mim aí? E neste EPL foi muito poderoso, irmãos. Cada palavra foi muito poderosa. O Senhor falou muito comigo naquele lugar. Eu quero compartilhar algo com vocês a respeito dessa verdade. Mesmo sendo muitos membros, somos apenas um só corpo. Então, muitos membros, um só corpo. Esse seria o tema central dessa mensagem de hoje. Mesmo sendo muitas pessoas individualmente diferentes, mas juntos nós formamos algo. E esse algo que formamos é o próprio corpo de Cristo na terra. Amém? E para isso eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. Deixa baixinho. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. Quero que você abra, por favor. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Eita, que bom que Deus é misericordioso. Eu vou esperar você abrir, irmão. Quero que você acompanhe comigo. Algo muito interessante. Não sei se todos têm esse hábito, mas é um hábito bom para todo mundo, viu? Você trazer uma agenda, um bloco de anotação, caneta, para você anotar os pontos que a gente aprende num culto. Um culto não deve ser só um lugar que você canta um louvor, ouve uma palavra e vai embora. É um lugar que você vem para se alimentar, que você senta, que você aprende, e o mais importante no aprendizado bíblico está ligado à prática que você faz com o aprendizado. Eu lembro quando eu ainda estava estudando na época para os vestibulares, ensino médio, eu estudava, depois eu grifava o que eu estudei, depois eu gravava em áudio o que eu grifei, e depois eu ia no ônibus para Morama estudar, ouvindo o áudio que eu mesmo gravei, lendo as partes mais importantes. Eu fazia isso para tentar aprender o máximo possível, para tentar tirar uma nota boa na prova. Então é muito importante esse hábito na igreja, de nós anotarmos, escrevermos. A minha mãe tem muito esse hábito. Eu lembro quando estava liderando célula, ela mal usava a folha da célula, ela usava as anotações mesmo que ela fez no culto. Isso nos ajuda muito a aprender. Eu falei tudo isso só para você abrir em 1 Coríntios 12, 12, quem disse misericórdia, tá bom? Todos encontraram? Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Próximo versículo. Pois em um só corpo todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos membros. Pode passar para o verso 27, aí ainda em Coríntios 12. Olha o que diz o verso 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Então o tema central da mensagem de hoje está nisso. Nós somos muitos membros individualmente diferentes uns dos outros. É normal as nossas diferenças. Tem a ver com a nossa criação, com a nossa família, com o nosso berço, com tantos fatores da vida. Mas quando nós entendemos e nascemos de novo, e nós encontramos com o Espírito Santo, encontramos com Jesus, nós não somos agora apenas membros. Nós juntos formamos um corpo, que é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo na terra hoje, irmãos. Eu não sei se você sabia disso. Cristo te chamou para representá-lo na terra, porque hoje você, juntamente comigo, nós formamos o corpo de Cristo. E o mais interessante é que ele fala, no verso 27, vocês são o corpo de Cristo. Cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Mas perceba que quando se trata do corpo de Cristo, ele não fala, você, João, é o corpo de Cristo. Você, Terezinha, é o corpo de Cristo. Ele não fala isso. Ele fala, vocês são o corpo de Cristo. Por que o apóstolo Paulo afirma dessa maneira aqui em Coríntios?
Porque ele está ensinando a igreja de Corinto, e você vai ver em outros trechos que a gente vai estudar hoje. Ele está ensinando o poder da unidade. Ele está nos ensinando que se não houver unidade, nada vai ter também. Se não houver unidade, tudo que fazemos é em vão. Porque aquilo que será julgado está ligado através do corpo, e não através apenas do indivíduo como um só. Então, para sermos igreja, para sermos corpo, você percebe que é uma pluralidade. Você não consegue ser corpo de Cristo sozinho. Imagine uma loja de materiais de construção, e você chega lá no depósito dessa loja, você vê de um lado lá vários sacos de cimento, você vê do outro aquele monte de pedra, do outro lado aquele monte de areia, e aí você vê o cal, e aí você vê as lajotas, e você olha tudo aquilo lá ainda não é uma casa. São materiais de construção que, quando estão juntos, então tem o poder de fazer uma casa. Isso somos nós. O simples fato de estarmos reunidos aqui é como um material de construção. Ali está o irmão que é o cimento, ali está o irmão que é o tijolo, ali que é o irmão. Eu conheci um amigo que chamava tijolo. É verdade. Agora que eu lembrei, o Lucas deu risada lá. Acho que você pensou nisso também, Lucas. Tijolo. Então aqui estamos vários membros, mas nós só somos o corpo de Cristo quando estamos juntos em uma causa e em um propósito. É por isso que você vai ver o que Paulo afirma em Efésios 4. Abre Efésios 4 para você ver. Efésios 4, verso 13. Olha o que ele afirma à igreja de Éfeso. Efésios 4, 13 diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Pode deixar nesse versículo aí por enquanto. Olha o que o Senhor está nos ensinando. Até que todos alcancemos. Você sabe o que é todos? Eu lembro que minha mãe falava: você não é todo mundo. Então, todos é algo que eu aprendi muito. Eu não sou todos, mas aqui o Senhor fala de todos, até que todos alcancemos. A grande questão é que nós estamos numa grande corrida de bastão. Não adianta eu fazer o meu melhor e entregar o bastão para o meu irmão e ele não fazer o melhor dele, porque no final nós vamos perder, porque nós somos todos. Todos não é 99%, é 100%. Pastor, então o negócio vai ficar mais difícil agora? É para você, é isso mesmo, se você estiver entendendo isso, é isso que eu quero chegar. Não basta apenas você ser um bom cristão, se você não se importa com o seu irmão que está do seu lado, porque se você chega e ele não chega, nós dois perdemos. Isso é corpo de Cristo. É por isso que eu amo tanto a visão que Deus nos deu. É por isso que eu amo de todo o meu coração essa visão, essa ferramenta brilhante que chamamos de célula. Eu lembro uma vez que o apóstolo disse que tinha uma senhora, eu lembro ainda que na época a secretária da igreja disse para o apóstolo, uma irmã nossa que já estava há cerca de 2 a 3 dias sem ter o que comer na casa dela, o básico, arroz, feijão. E quando o apóstolo soube dessa notícia, ele se encheu de angústia e de tristeza, pensando: mas como assim? Como é que tem uma irmã minha que não tem o básico, enquanto eu como do bom e do melhor? E ele orou e pediu para Deus: Deus, isso não pode continuar acontecendo. A gente precisa saber que tem alguém passando necessidade, que tem alguém que está sofrendo por algo, porque se somos um corpo, é impossível a perna esquerda, que sei lá, chutou um pedaço pisou numa pedra, machucou, o resto do corpo não sentir nada, é impossível. Se você machuca o dedinho do pé esquerdo, você vai sentir dor, e o corpo inteiro vai saber que está sentindo dor. Mas quando se trata de igreja, nós chegamos, sentamos, ouvimos, vamos embora e cada um na sua. Isso não é corpo. Isso são membros, não corpo. Só que o nosso chamado não é para ser membro. O nosso chamado é para, por ser membros, nos tornarmos o corpo de Cristo. Esse é o nosso chamado. Por isso que Paulo afirma: sede meus imitadores. Sabe por quê? Porque ele imitava a Cristo. No final, o que Deus espera de nós é que nós manifestemos o Cristo. E só há uma maneira. Só há corpo quando todos nós vivemos a plena unidade, unidade da fé. E é um negócio muito difícil, irmãos. Por isso que é só o Espírito Santo que pode ajustar tal coisa. Quem está comigo aí, diga amém.
Por muitas vezes eu li este versículo e eu sempre olhei com um ponto de vista. Só que estudando nesses dias me abriu assim um entendimento para um outro ponto de vista que eu quero aplicar hoje com vocês. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. 2 Coríntios 5, 10. Sempre quando nós vamos estudar sobre o tribunal de Cristo, lá de 1 Coríntios 3, nós conectamos com 2 Coríntios 5, 10. Mas hoje eu quero trazer para você um entendimento um pouco diferente do que você está acostumado a ouvir. Olha o que diz a palavra do Senhor. 2 Coríntios 5, 10. Pois todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. Eu não sei se você sabia disso, mas todos nós que já um dia aceitaram a Jesus Cristo, todos que um dia o aceitou, será julgado neste tribunal. Não para a salvação, para a vida eterna ou para o inferno. Porque uma vez em que você crê em Jesus Cristo, a Bíblia fala que nós recebemos o dom da vida eterna, a salvação. E uma vez que você recebe tal dom de Deus, nada pode tirá-lo de você. Ah, pastor, eu não penso dessa maneira. Então, em qualquer momento, se tiver aí um tempo, vamos sentar para a gente poder conversar, estudar sobre isso, que você vai ter muita clareza sobre isso. Mas quando se trata do tribunal, fala de um momento onde os filhos de Deus vão se achegar diante do Pai para ser julgado tudo aquilo que Ele fez na terra. Mas preste atenção nisso que me saltou aos olhos agora nesses dias estudando sobre essa mensagem. Pois todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do... O que está escrito lá? Diga mais forte, por meio do... Você viu o que você acabou de dizer? Por meio do corpo. Todas as vezes que eu li isso, eu entendi claramente que, até se você ler todo o contexto, que Paulo está falando desse corpo aqui mesmo. Tudo que você fez de bem ou de mal, neste corpo será julgado. Só que eu percebo que o apóstolo Paulo foi um dos maiores pregadores da plena unidade, da unidade da fé. Então eu acredito que o apóstolo Paulo também poderia estar afirmando aqui do corpo, como o corpo de Cristo, a igreja. Então tudo aquilo que fizemos por intermédio, através do corpo, será julgado. E tudo que você faz, se não for através do corpo, talvez nem seja contado. Eita pastor, e agora? Agora é tempo de você entender que você não veio aqui para ficar sozinho, fazer só aquilo que dá na sua teia. Você veio aqui para servir um corpo. Mas como eu vou servir a Deus? Servindo ao seu irmão que está do seu lado. Isso é o corpo de Cristo. Isso é servir a Cristo. E nós vamos falar hoje de 3 princípios fundamentais para que possamos alcançar a plena unidade. E a base desse estudo está em 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, verso número 10. Porque uma vez que entendemos que precisamos viver em unidade, precisamos entender a partir de hoje a forma prática de vivermos em unidade. Então, o desejo do meu coração é que hoje seja revelado no seu entendimento que você não está aqui para ser aquele cristão solo. Vem na igreja sozinho, vai para casa sozinho e vive a vida sozinho. Você foi chamado para gerar discípulos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizai-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide e fazei discípulos. Então aquilo que fazemos para Deus não pode ser sozinho. Imagina um membro fora de um corpo. É bem provável que aquele corpo com uma certa dificuldade ainda permanece vivo, mas aquele membro fora do corpo, imagina meu braço esquerdo lá em cima do gasofilácio. É muito provável que em poucas horas ele não vai ter mais salvação, ou em poucos minutos. Existem muitos irmãos que estão com esse braço solto do corpo. Só que Deus te chamou hoje aqui para te alertar. É só você analisar os sinais. Ele está chegando, irmãos, está muito breve a volta de Jesus. E Ele deseja que você suba juntamente com a igreja. Só que Ele não veio buscar um membro, Ele veio buscar um corpo. E se você falhar, eu também estou falhando. E se eu falhar, você também está falhando. Porque somos um corpo.
Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês. Perceba que a fala de Paulo é mais intensa, né? Ele está suplicando. Então ele fala para os irmãos de Corinto: irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam. E sabe por que ele afirma isso? O primeiro princípio fundamental da unidade é concordarmos uns com os outros no que falamos. Anote isso, por favor. O primeiro princípio da unidade é concordarmos uns com os outros naquilo que falamos. É importantíssimo você acreditar da maneira que nós acreditamos, naquilo que nós pregamos, naquilo que nós vivemos, naquilo que nós fazemos aqui. Mas por que é importante isso? Porque o próprio Paulo fala. Por quê? Para que não haja divisões entre vocês. Você percebe que este nome, divisão, ele é muito mais simples do que a gente imaginava? Porque na minha mente eu pensava que divisão era quando um irmão saía da igreja e levava com ele outros irmãos. Então ele fez a divisão, ele se rebelou. Mas a divisão, ela se inicia muito antes. Porque o próprio nome já revela o significado da divisão. Preste atenção. Divisão. Di significa dois. Duas visões. Por isso que Amós vai falar: e pode dois andarem juntos, não concordando um com o outro? Não pode. Porque se você pensa diferente, eu não concordo com célula não, eu acho que o melhor jeito é a gente fazer panfletagem na feira. Célula está por fora. Pastor, é só a minha opinião. Não, é uma segunda visão. Você está errando e sendo reprovado no que Paulo falou. Se esforcem para concordar uns com os outros no que falam. Eu dei um exemplo de uma célula, mas tem tantas outras coisas que às vezes você chega na igreja e começa: não, porque eu acho que assim seria melhor, porque o louvor os louvor é o que mais sofre. Meu Deus do céu. Quem é do louvor já está acostumado, né? Os irmãos do louvor é o Cristo da igreja. Os irmãos que são crucificados de domingo a domingo, de sábado a sábado. Os irmãos do som sofrem mais ainda, meu Deus do céu. Mas é bom que vai ser alto o galardão de vocês, né? Fique pensando nisso que vai ser melhor para a caminhada. Mas repare nesses detalhes. Eu falei do louvor, perdi a linha de raciocínio que eu estava aqui. Então quando se trata disso, quando você chega na igreja e você começa a reparar coisas, assim seria melhor, eu faria melhor desse jeito. Eu me lembro quando eu ainda era adolescente, e antes de eu assumir a liderança dos teens na época, eu falava: não, mas quando eu assumir vai ser assim. O Tamar vai lembrar. Rapaz, a gente tinha tantas ideias revolucionárias. Não, quando eu assumir vai ser assim, eu vou mudar aquilo. E aí me tornei o líder dos adolescentes. E eu falei: misericórdia, agora o que eu faço? Porque quando você é o responsável em fazer, em assumir as consequências do que foi feito, muda tudo. É muito fácil você mandar quando é outro que está mandando de verdade. Isso é palpitar, isso é moleza. Nós é craque em palpitar, em criticar, em falar essas coisas, né? Mas quando você é aquele que muda e é você quem tem que assumir o resultado ou a consequência da mudança, muda tudo. Porque eu falava: vamos fazer assim. E quando eu pensava em fazer assim, eu falava: mas meu Deus, se eu fizer isso, eu vou matar uns 10 adolescentes. Não, vou fazer assim não. Vamos fazer aquilo ali. Vixe, mas vai morrer 15 ali. E aí eu voltava: rapaz, vou fazer nada, eu vou orar para ver o que Deus quer que seja feito. E então eu comecei a entender os líderes que vieram antes de mim. Por que eu estou dizendo isso? Porque ninguém vai na casa, por exemplo, eu não vou na casa da minha mãe ficar reclamando da comida dela. Eu vou lá para me alegrar por poder sentar na mesa e ter uma mãe ainda que possa fazer uma comidinha boa para nós. Eu não vou na casa do meu sogro e da minha sogra para falar mal de alguma coisa da casa deles. Sabe por quê? Porque eles são minha família. Se tem algo que não estou de acordo, eu vou lá para ajudar a fazer o negócio funcionar. Mas não para reclamar. E isso nós podemos trazer para a realidade da igreja. O que mostra o teu nível de unidade é o teu compromisso com a casa. Quando você chega aqui, você é o que mais reclama ou você é o que mais ajuda? Olha, tem lixo no chão. Eu lembro na minha época os irmãos eram mais cuidadosos, os obreiros. Pega o lixo, irmão. Olha o lixo lá atrás, pega e joga o lixo. Olha, esses copos, irmão, toma água e não acha o lixo. Joga o copo no lixo. Pega você o copo e joga no lixo.
Eu ia falar, esses jovens tudo de pé lá no fundo, mas acontece. Uma coisa que devemos guardar é a unidade da igreja. Primeiro princípio, concordar naquilo que falamos. E isso é muito difícil, irmão, sabe por quê? Porque nós temos em nós as nossas opiniões, os nossos achismos, o nosso parecer, como eu falei, aquilo que nós aprendemos. E quando se trata de alguém que aprende a renunciar à sua vontade, aquilo que pensa, por amor de algo muito maior que é o corpo de Cristo, a casa do Senhor, você percebe que ali aquela pessoa tem se tornado uma pessoa madura. Eu sempre uso muito o exemplo do casamento. Para que você tenha um casamento, um relacionamento abençoado, é importante, é necessário que você se torne uma pessoa madura. E uma pessoa madura, uma das maiores ferramentas de amadurecimento que eu vejo hoje aqui, está ligada à unidade. Porque para que eu e minha esposa possamos caminhar bem, com um relacionamento saudável e que seja duradouro, vai exigir de nós dois renúncias das nossas vontades, renúncias das nossas opiniões. Eu sempre costumo brincar, né? É algo que a gente não tem mais o hábito de comer faz muito tempo, né, amor? Que é o tal do miojo. Mas eu lembro toda vez que ela ia fazer o miojo, fazia errado. Ela quebrava o miojo. Eu falava, amor, tá errado esse negócio. E quando eu fazia o miojo, eu não quebrava, deixava o miojo inteiro. Porque o miojo tem que comer inteiro, não vai comer. Eita glória. O miojo, o que você aprendeu hoje no culto? Sobre o miojo, se come inteiro. Mas tudo bem, eu aprendi, mesmo que ela aprendeu de uma maneira diferente, eu aprendi a lidar com isso sem problema, é só um miojo. Só que você sabia, né, que no casamento, os pequenos detalhes é o que gera o resultado final, né? Ninguém termina algo porque, hoje eu acordei cansado dessa pessoa, não quero mais ver a cara dela. Não, são vários pequenos miojos, são vários pequenos miojos, vários pequenos detalhes. Foram muitos, ficou bom, né? Eu ia falar isso depois do miojo, mas Deus quis falar antes. Eita glória. Eu sempre oro para que Deus tome posse do microfone e fala. Você viu o que acontece? Eu falei, mas eu não ia falar isso não. Mas são pequenos detalhes. Eu falo para minha esposa, é muito mais fácil, deixa a toalha na cama, porque depois você lembra de pegar e levar para o banheiro, porque eu esqueço de pegar a toalha no varal. Mas ela fica brava, porque ela fala que não pode ficar a toalha molhada na cama, tem que ficar no varal. Mas tudo bem aí, eu renuncio isso por amor a ela. Irmãos, isso é um sarro, porque o casamento é maravilhoso, né? Pastor, para de falar casamento, eu não sou casado. Meu irmão, a história da Bíblia é casamento. Jesus é o noivo e você é a noiva. É casamento a todo tempo ali. Ele está preparando as bodas. As bodas é a festa do casamento que a gente tem com ele. Só que daí haverá circunstâncias que às vezes a gente vai estar na mesa da nossa família e eu vou falar algo ali. Às vezes família é algo muito íntimo, né? Às vezes você acaba falando demais. E às vezes eu vou falar algo ali que talvez eu não esteja certo naquela minha fala. Só que a minha esposa entendeu que para que a gente viva em unidade, precisamos concordar naquilo que falamos. E naquela mesa, naquele momento, ela vai concordar comigo. Até mesmo em coisas que talvez eu não esteja certo. Mas ela está comigo. Depois vamos chegar em casa. Então ela vai falar assim, amor, lembra o que você falou lá para sua mãe, ou o que você falou lá para sua irmã, para o seu cunhado, para o seu sobrinho? Não estava certo. Eu acho que você foi duro, foi grosso, não teve empatia, não se pôs no lugar deles. E então eu vou entender. Vou falar, é verdade, amor. Mas naquele momento, ela concordou comigo naquilo que eu falava. Sabe por quê? Porque não tem a ver com o que falo, tem a ver com você viver a unidade. Não tem a ver com o que o pastor disse, o que o líder falou. Tem a ver a resposta que você dá pelo zelo à unidade de Deus, pelo zelo à unidade do corpo de Cristo. Às vezes eu não vou concordar com tudo aquilo que o meu pastor me orienta a fazer, mas não tem a ver com a minha opinião daquilo que ele falou, tem a ver com o meu temor e respeito aos princípios que a Bíblia ensina, e eu desejo viver a unidade. Então será necessário que a gente renuncie o nosso ego, porque quanto mais o seu ego estiver crucificado, menos opiniões diferentes você vai ter. Você viu aquele homem maduro? Anos de casado, e a mulher começa a falar assim, o que você acha disso? E ele responde, boa ideia.
Não, isso e aquilo. Pode fazer. Ele já entendeu que ele não quer mais ter opinião. Ele só quer ter paz e alegria. Porque ele amadureceu. Um conselho para você, marido. Quanto mais cedo você aprender que elas estão certas, mais paz você vai ter no casamento. Estou há 8 anos casado. Aprendi cedo. Amém, amor, você tem razão. Mas não pode ser aquela razão que você fala assim: não, você tem razão, você tem sempre razão. Essa razão ela sabe que você está mentindo. Você está sendo irônico. Eu falo isso brincando, mas tem um livro do apóstolo, eu nem sei se tem para vendê-lo ali ainda, Marcas de um Vencedor. Um dos capítulos tem como título: é melhor ter paz do que ter razão. Tem tantas relações, lideranças, células, igrejas, casamentos, relacionamentos que têm se dissipado, têm se destruído, porque as pessoas têm preferido ter razão do que ter paz. A minha esposa não é minha inimiga, eu não estou aqui para tirar uma queda de braço com ela, eu estou do lado dela. E quando ela estiver errada, estou do lado dela, vou corrigi-la, mas estou do lado dela. Os irmãos conseguem entender? Amém? Então, o primeiro princípio está ligado a isso. Falar a mesma língua é como material de construção, muitos membros, mas nós só formamos realmente uma casa quando nos unimos. Esses dias subindo de casa aqui para a igreja, estava caminhando, passei bem na esquina ali, próximo ao hospital, tinha uma construção, um muro, e eu percebi que tinha uma linha que ligava um ponto a outro ponto do muro. Eu creio que é a linha realmente para que a pessoa possa ali erguer o muro alinhado, né, um tijolo com o outro. E eu percebi que existem vários tipos de tijolos, ou de lajotas, eu não sei a diferença, eu sei que existem vários tipos. Existem os menorzinhos, os maiores, existem aqueles blocos, existem de vários tamanhos. Mas para que aquele muro fique alinhado, fique bonito, fique perfeito naquilo que ele foi chamado, o propósito que ele tem de ser um muro, tem que ter um alinhamento dos tijolos. Quando chega no finalzinho da parede e sobrou só um espacinho, sabe o que tem que fazer? Tem que quebrar o tijolo para encaixar naquele buraquinho ali. Nós estamos construindo, nós somos a construção de Deus. Ele precisa nos alinhar. E você percebe que aqui tem tijolo de todo quanto é tipo, né? Tem uns maior, tem uns menor, tem uns mais largos, tem uns mais finos, tem uns mais bonitos, uns mais feios. Brincadeira. Se olhar para o lado você vai ver, só tem tijolo bonito ao nosso lado. Olha que irmão bonito que está do seu lado. É, só irmão lindo. Se você olhar com o olhar de Deus, você vai ver isso que eu estou falando. Mas para que a gente possa encaixar um no outro para construir uma edificação para Deus, Ele vai ter que nos quebrar em alguns pontos, vai ter que nos moer em outros pontos, vai ter que nos marcar até encaixar certinho naquele alinhamento. Então, quando se trata de unidade do corpo, não se trata de alienação, um bando de robô, um bando de clone. Ninguém tem opinião, ninguém acha nada, é um bando de gente que obedece cegamente. Pelo contrário, são irmãos que entenderam que para ser diferente do mundo, na verdade, temos que ser iguais. Quanto mais iguais formos uns dos outros, mais diferentes somos de todos, porque ninguém vive a plena unidade de Deus. O mundo prega o individualismo. As suas coisas são suas e o resto que se exploda. Você entrando na sua casinha, comendo tua comidinha, meu irmão, tá perfeito. Não. Como é que nós podemos estar em paz e felizes quando às vezes na própria fileira que você está sentado tem um irmão que talvez hoje não tinha uma mistura para pôr no prato? Às vezes tem irmãos que estão no nosso meio, que estão sem esperança de viver, estão pensando em tirar a vida, mas está sentado aí do seu lado com um sorrisinho no rosto, e você nem sabe disso, nem eu. Então isso para mim é um alerta, é um sinal de que precisamos nos preocupar ao ponto de nos esforçarmos a viver uma vida de igreja, a vivermos uma vida de unidade, a unidade da fé. Quem está comigo, diga amém. Eu percebo que em muitos momentos no ministério o apóstolo sempre me perguntava, não só para mim, mas para todos os irmãos ali do ministério. Ele perguntava: você tem certeza disso? Você tem certeza do seu chamado? Você tem certeza que você foi chamado para ser um pastor? Não é melhor você ir caçar um serviço e viver a tua vida?
E ele e o seu Oswaldo ficavam falando muito isso aí. Rapaz, teve um dia que eu falei, mas não é possível, eu estou ficando já até com dúvida. De tanto que eles perguntam se eu tenho certeza. Mas é claro que eu tenho certeza. Deus me falou, então eu tenho certeza que eu tenho um chamado para isso. Só que hoje eu entendo que eles estavam nos ensinando a liderar com transparência. Você não pode fazer aquilo que você faz para Deus por engano. Você não deve fazer só porque o teu líder mandou, mas porque você entendeu que aquilo que o teu líder mandou é algo de Deus para a tua vida. Por que você faz célula? Porque o bispo mandou. Não, irmãos, eu faço célula porque eu entendi que fazendo célula eu estou discipulando pessoas, que fazendo célula eu estou edificando o corpo de Cristo, que vivendo a célula eu estou vivendo a unidade. Não porque alguém mandou eu fazer, mas porque eu entendi da parte de Deus que este é o caminho para que a gente alcance a plena unidade da fé, para que alcancemos a unidade da fé. Só que como eu falei um pouco antes, diz em Amós 3:3, e pode dois andar juntos, não concordando um com o outro? Tem um episódio em Atos, se eu não me engano, capítulo 15, vai falar de Paulo e Barnabé, onde em uma circunstância eles não concordam um com o outro naquilo que estavam afirmando e decidem se separar. Eu creio que isso é muito mais nobre. Se não dá para você caminhar junto com alguém, seja claro, seja transparente e diga, não vai dar para caminharmos juntos. O que eu tenho aprendido nesses anos de ministério é que eu tenho que ter muita sabedoria para trazer as pessoas para minha mesa, para o meu círculo mais próximo de discipulado. Sabe, os que vão na minha casa, que sentam na minha mesa, que comem comigo. Eu tenho que ter muita sabedoria em quem eu trago, mas eu percebi que eu tenho que ter muito mais sabedoria, às vezes, para tirar algumas pessoas dessa mesa. Então preste atenção nisso. Ou você não concordar, ou você ter opinião diferente, ou você achar que é melhor assim, assim, assado. Tome cuidado. Às vezes a sua opinião está sendo uma opinião maior do que o próprio Cristo tem para nós. E isso é um problema. A nossa opinião não deve ser superior do que a de Cristo. A sua autenticidade não deve ser maior do que a de Cristo. Cristo é o molde, Cristo é o modelo, Cristo é a porta, Cristo é o caminho, não você. Nós seguimos esse caminho, nós somos transformados para este molde, para sermos como Cristo. Nós imitamos a Cristo, não é Cristo que nos imita. Mas para isso, será necessário, para que você tenha entendimento disso, será necessário amadurecimento. Um dia o pastor Christian, no EPL em 2013, há 10 anos atrás, há mais de 10 anos, porque foi em março isso, 10 anos e meio, ele deu um exemplo muito interessante, muito simples. O pastor Christian, eu amo ouvi-lo porque ele é muito simples no falar. Então assim, não tem dificuldade para ouvi-lo, é muito fácil de entender. Eu lembro que um dia ele disse que para vivermos a vida de igreja, nós iríamos ter que aprender a negar as nossas vontades, às vezes as vontades mais simples, por amor à igreja, por amor a um propósito maior, por amor ao corpo. E ele tem um exemplo bem bacana que ele falou, lá na minha terra, não sei se aqui tem irmãos assim, falou, mas lá em Cuiabá, pensa num povo que gosta de comer comida com pimenta. Rapaz, bota pimenta em tudo. Não sei se você é do time dos pimenteiros. Eu estou aprendendo, viu, irmão? Depois que eu casei, meus gostos mudou muito. Aprendi a comer pimenta, essas coisas tudo. Antes eu não dava conta, não. Só que existem pessoas que quando comem uma pimenta, é uma delícia comer pimenta. Mas quando ela chega no estômago, faz mal. E existem pessoas que pararam de comer a pimenta para que não prejudicasse o estômago. Mas pastor, não entendi esse exemplo. Traga para a igreja hoje isso. Não a pimenta, tá? O exemplo. Uma pessoa gosta muito de pimenta, o pastor Piffer, quer agradar ele, dá um pote de pimenta para ele, para você ver. Pai, o homem fica feliz demais. Mas traga para a realidade hoje da igreja. Haverá coisas que você irá fazer, ou haverá coisas que você vai deixar de fazer, não porque é errado, mas é porque aquilo não edifica o corpo de Cristo. Então às vezes tem coisas na nossa vida que não estão edificando o corpo de Cristo. E sabe o que é mais interessante? Você sabe aquilo que você faz que não é edificante ao corpo de Cristo. Então coisas como essa, por amor ao corpo de Cristo, deixaremos de fazer. Às vezes não tem nada a ver com pecado, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com algo que você tem gastado sua energia que não edifica o corpo de Cristo. Eu vejo às vezes muitos irmãos reclamarem que
Nossa, mas as atividades da igreja ocupam muito tempo, e eu tenho ficado muito cansado. E aí eu lembro que um dia o apóstolo, ele totalmente usado pelo Espírito Santo, ele trouxe um quadro aqui nesse salão superior, numa reunião há anos atrás, e ele colocou no quadro, ele abriu no quadro as horas que nós temos durante o dia. E ele fez assim, uma dinâmica com a gente, escrevendo, você que é um líder de célula ativo na igreja, então você vem no domingo e fica lá 1h30 na igreja, glória a Deus. Aí na segunda você tem aula, mais 1h30 de aula. E aí na terça-feira você tem a reunião, mais 1h30 de reunião. E aí você na quarta não tem célula, não tem nada, mas na quinta você tem célula, então bota lá mais 2 horas de célula. E ele começou a colocar no papel o tempo que nós estávamos investindo acerca das coisas do reino de Deus. E aí ele falou, agora vamos colocar o resto do seu dia. Vamos colocar aqui, quantas horas você trabalha? Quantas horas você tem um tempinho livre? Pega o horário de almoço, pega ali depois do trabalho, pega os tempinhos livres que você tem. E a gente percebeu naquele dia, naquele quadro, que o que nós menos gastávamos o nosso tempo era com as coisas de Deus. Então por que é que as coisas de Deus que estavam nos cansando? Na verdade era um sofisma. Um sofisma é uma mentira que o diabo conta, mas ele conta tão bem contado que nós entendemos que é uma verdade. Então muitos chegam assim, eu estou cansado, estou sobrecarregado, a igreja está exigindo muito de mim. Mas se você realmente analisar o seu dia a dia, não tem sido na igreja que você gastar toda a sua energia. É isso que eu estou falando. Haverá renúncias que faremos por amor ao corpo de Cristo. Ah, pastor, mas é difícil. Ah, pastor, mas não é bem assim. Irmãos, vocês não estão fazendo isso para um homem. O que você faz aqui nessa igreja, você não está fazendo isso para o apóstolo, ou pelo menos não deveria, ok? Você não deve fazer isso por mim, ou pelo seu pastor, ou qualquer outro irmão. O que fazemos, fazemos para Deus. E acredite que Deus é fiel e justo para recompensar aqueles que têm servido a Ele. Talvez hoje, para a realidade do nosso dia a dia, seja difícil de você entender. Mas eu quero que você entenda que tudo isso que vivemos hoje, um dia vai acabar. E sabe o que vai restar para você? Aquilo que você fez através do corpo. Não adianta você ser uma grande pessoa hoje se não for através do corpo. Não adianta fazer o seu nome célebre, grande, conhecido, se Cristo não for reconhecido através desse seu nome. Não adianta. É em vão. Deus te chama para você fazer as vontades do Pai e não as suas. Mas eu sei que às vezes muitos vão pensar, mas é muito difícil, porque tem irmãos que é muito difícil de conseguir viver junto. Pastor, que você não conhece meu líder de célula. Meu Deus do céu, não sei nem como que ele é um líder. Eu nem sei se meu discipulador foi Deus mesmo que levantou. Eu já ouvi essas barbaridades, irmãos. E eu tenho algo para te dizer. Às vezes você tem duvidado daqueles que Deus levantou. Mas existe uma passagem em Romanos 13, verso 1. Abra comigo ela, por favor. Romanos 13, verso de número 1. Vamos ler o 1 e o 2. Olha o que diz a palavra do Senhor. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Forte, né? Não, pastor, não faz sentido isso não. Como assim não há uma autoridade que não venha de Deus? Segundo a Bíblia, não. Vamos continuar. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Olha que loucura, irmãos, o que Deus falou aqui nesse trecho. Que as autoridades foi o próprio Senhor que colocou. Agora, pense em todo o cenário que vivemos, não só como igreja, pense também como nação. Todas as autoridades, segundo a palavra do Senhor, foi o próprio Deus quem colocou. Cada um com o seu objetivo, é claro, mas todas as autoridades foram Deus quem colocou. Não concordo, aí não é comigo a conversa, irmão. Foi Deus quem escreveu esse trecho da palavra. É a Bíblia quem diz.
Mas traga para a realidade da igreja hoje. Ah, pastor, mas é que eu acho que meu líder, ele não é muito sábio. Ah, pastor, eu acho que meu discipulador, ele não é muito capacitado. Ah, eu acho que meu supervisor perdeu a essência, mudou o coração. Irmãos, podemos achar o que quiser. A resposta de Deus é: aquele que Ele levantou, foi Ele quem levantou. Aqueles que estão sobre nós, foi Ele quem pôs. Se você se rebela contra eles, você se rebela contra o próprio Deus. Mas pastor, então quer dizer que Deus vai levantar líderes que aos nossos olhos não são bons? É só você analisar, ué. Com certeza. Porque o que Deus está planejando não é para o momento, mas é para o final. Ele precisa moldar em nós circunstâncias que só alguns tipos de pessoas vão conseguir nos moldar nisso. Ah, pastor, mas você não sabe o quão meu líder é ruim. Sabe de quem que eu me lembro? Eu me lembro de Davi. Davi era chamado para ir tocar harpa, para acalmar os demônios do líder dele. Imagina você na reunião de discipulado, e aí teu líder fica endemoniado. Esse era Davi, expulsando os demônios do líder dele. E depois que sai da reunião, depois que ele tocava a harpa e ia embora, o plano de Saul era o quê? Vou matar Davi. Imagina isso, irmãos. Final de semana você expulsando o demônio do seu líder, durante a semana ele querendo te matar. Você realmente acha que o teu líder é ruim? Você não viu o que Davi passou então, aí? Mas por que eu estou falando isso? Porque o seu propósito, o cumprimento do seu propósito, não está ligado à bondade ou ao nível de qualidade do seu líder. Está ligado a como você responde às coisas que Deus tem colocado na sua vida. Como você responde àquilo que o seu líder tem falado. Tem a ver com você, tem a ver com a sua resposta. Eu me recordo uma vez que um jovem me procurou. E ele falou que queria fazer parte da minha liderança. Falei, amém, será bem-vindo. Falei, comece numa célula, siga os trilhos do vencedor, né? Escola de líder, tudo certinho, para que a gente possa realmente ver se você, o que você quer de verdade ou só é fogo de palha, né? E você, não, eu vou, mas é o seguinte, eu só vou se eu for discipulado por você. Eu não quero caminhar que nem uma rede, eu quero caminhar direto com você. Eu falei, irmão, infelizmente não vai dar. Porque nós temos ordem, nós somos organizados. E a visão gera essa organização. Eu falei, mas na minha liderança nós temos vários discipuladores. Ore e peça para Deus, para Ele te direcionar, para que você caminhe com um deles. E sabe o que ele me falou? Ele falou, não, eu só vou se for para ir caminhar com você. Em outras palavras, sem ele perceber, ele estava dizendo que nenhum dos meus discípulos era capacitado o suficiente para poder edificá-lo. Por isso que ele não queria andar com ninguém, a não ser comigo. E na hora o Espírito Santo deu uma luz. E eu falei, então vamos fazer o seguinte, qual que você acha que é o pior? E rapaz, ele já estava na ponta da língua, fulano. Falei, miserável, não ia? Já estava preparado. Falei, ótimo, então amanhã você vai chegar nesse irmão. Ele vai falar assim, irmão, eis-me aqui, sou teu servo. Peça o que quiseres que eu farei. Falei, é verdade, pede, pode falar assim, ó, se você quiser que eu levo a tua mãe para ir lá no mercado em Moarama para comprar milho, eu vou levar. Caminha gasolina com o meu carro. Se você quiser que eu corte a tua grama, eu vou cortar. Chega desse jeito. Ele falou, ué, tá doido, rapaz? Você não entendeu o que eu disse? Eu falei, é você que não entendeu o evangelho. Não tem a ver com a qualidade do líder. Tem a ver com a resposta que você como servo tem dado. Isso é o corpo. Tem muita gente, tem muito braço direito culpando o braço esquerdo daquilo que é função do braço direito fazer. Ah, não gostei desse louvor. Então entre no louvor e cante outro. Não gostei dessa palavra. Então pregue a palavra. Ah, eu não acho que é a célula. Então lidere. Você percebe? São muitas opiniões. Sabe por que existe muita opinião ainda em você? Porque existe pouca cruz. Quanto mais estamos na cruz de Cristo, menos opiniões temos. Porque nós só queremos viver o corpo de Cristo. Nós queremos ver a unidade do corpo. Nós queremos viver para servir o próximo.
Ah, mas isso é só para chamado pastoral. Não, isso é para chamado de filho. Se você é um filho de Deus, é o seu chamado também. O que eu faço, eu não faço porque eu fui ordenado há 1, 2 anos atrás. O que eu faço porque há 12, 13 anos atrás, eu aceitei a Jesus de verdade e eu entendi que eu tinha um chamado de Deus. Eu não sabia o que eu iria fazer, mas eu sabia que eu era um filho. E um filho gera outros filhos. É isso que um filho faz. Quem está comigo? Você percebe que quando há um grupo que concorda realmente uns com os outros, nada pode pará-los. Lembra do exemplo bíblico da Torre de Babel? Eles falavam uma mesma língua, eles nem tinham o Espírito Santo, irmãos, mas eles falavam uma mesma língua. E isso era tão poderoso que eles começaram a construir uma torre que iria alcançar os céus. E de verdade ninguém poderia pará-los, a não ser o próprio Deus. Então o próprio Deus teve que ir intervir. E quando ele vem, o que ele muda? A língua deles. Porque o segredo da unidade está em falar uma mesma língua. Perceba isso, irmãos. Às vezes o que você fala, tem faltado isso na igreja. Acredite, tudo o que tem faltado é por falta de unidade. Se houver unidade, você verá o que Deus fará em nosso meio. Você irá ver o que Deus vai fazer em nosso meio, quando cada membro entender a sua função, de que juntos formamos o corpo, e que sozinhos não formamos nada. Quando se fala de uma mesma opinião, ou de um mesmo raciocínio, um mesmo parecer, aqui ele está falando de uma mesma disposição naquilo que pensamos, porque às vezes é difícil de entender o irmão, ou entender como ele pensa, mas precisamos ter a disposição de nos esforçarmos a entendê-lo. Tem muita coisa que eu não entendo, até que eu sento com o irmão, e eu começo a entender o porquê que ele tem essa opinião, porquê que ele pensa assim. Uns vão chamar isso de empatia, acredite, eu chamo de amor. Se não houver amor, nós não conseguimos viver a unidade. Porque tem tantas pequenas circunstâncias que são criadas para nos separar. Mas quando se há amor, você entende com amor a circunstância, e isso não nos separa, mas nos aproxima. Porque circunstâncias que foram criadas para nos separar, os problemas que surgem para nos separar, quando temos o amor e o esforço em ver unidade, nós vamos procurar o irmão para resolver. E quando nós procuramos e olhamos no olho do irmão e conversamos, isso não nos afasta mais, pelo contrário, isso nos aproxima mais. Os problemas que você julga que tem atrapalhado a igreja, na verdade eles existem para aproximar os membros, para então sermos realmente igreja. Mas o que tem acontecido? As pessoas têm encontrado problemas. E o que muitos têm feito quando encontram um problema? Esse lugar não é de Deus para mim. Ei, meu filho, se você entrar com essa cabeça no casamento, não vai durar 1 ano. Não, eu estou sendo muito bondoso 1 ano, né? Não dura 3 meses. Se todo o problema que eu deparei junto com a minha esposa, depois que nós nos casamos, o nosso posicionamento fosse, não vai dar certo não, está tudo errado, vou embora. Não tinha durado 6 meses. Por que estou dizendo isso? Porque quando eu encontro um problema na minha casa, o desejo do meu coração é resolver esse problema. E aí eu tento resolver o problema. Só que tem tentativas, não sei se já aconteceu isso com você, parece que tem tentativas que escapam pela culatra. Desde me orar piora. Então eu tento de novo. E eu tento de outro jeito. E a pergunta é, até quando você vai tentar resolver esse problema? E sabe qual é a resposta? Até resolver, ué. Volta para a igreja agora aqui. Quais são os nossos problemas? Até quando você vai permanecer aqui? Até resolvê-los. Imagina se nós fizéssemos um culto hoje, o culto de todos os irmãos que já entraram nessa igreja nos últimos 30 anos. Onde que ia caber esse povo todo, Jaque? É só o ar livre. Nem no ginásio de esporte ia caber esse povo todo reunido. Mas aonde estão eles? Estão aonde aqueles que decidiram não viver a plena unidade estão, separados do corpo.
Irmãos, nesses anos, muitos amigos meus foram se afastando. E acredite, a grande maioria não tem nada a ver com pecado, com vida mundana, nada disso. Só porque se cansou. Porque viver corpo, viver unidade é trabalhoso. Volta para sua família. Viver uma família saudável é muito trabalhoso. Viver um relacionamento maduro é muito trabalhoso. Porque não pode ser algo superficial, tem que ser algo profundo. E quanto mais profundo você se relaciona com alguém, mais problema você encontra. Já vou te adiantar uma coisa, irmãos. Se você ainda não teve problema com o seu líder, se você ainda não teve problema com os seus pastores, calma que você ainda não está muito perto. Quanto mais perto chegar, mais problema você vai ter. A grama do vizinho sempre é mais verde. Aí quando você vai lá para o vizinho, você vai ver que a tua era mais verde. Porque sempre é lá, é a distância que deixa a coisa perfeita. A aproximação mostra a coisa real. E sabe qual que é a realidade? Existem problemas, todos temos. A maior referência de homem de Deus para a sua vida, tem um monte de problema também. Ah não, não tem. O homem é santo. Pergunta para a esposa do homem então, hein? Você vai ver se não tem nenhum probleminha não. Pergunta para o filho, quem mora debaixo do mesmo teto. Mas os problemas não devem nos separar, os problemas devem nos aproximar. Mas só aproxima aqueles que têm amadurecido. Esses dias atrás o apóstolo estava ministrando aqui, há umas 2 semanas atrás. E ele falou algo muito interessante. Ele citou aquele versículo, eu acho que está em 1 Coríntios capítulo 13. Versículo 11, isso. 1 Coríntios 13, 11. Olha o que diz lá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Preste atenção nisso. Você reparou que os 3 princípios que ele afirmou aqui é os 3 princípios que nós estamos estudando sobre unidade? Quando eu era menino, eu fazia o quê? Falava como menino. E como é que um homem fala? Um homem concorda uns com os outros. Um filho maduro concorda uns com os outros. E depois ele fala: pensava como menino. Um homem pensa como um corpo. Ah, eu acho melhor assim, eu acho melhor assado. Quantas vezes eu, na minha imaturidade, chegava num culto, estava lá adorando a Deus, e aí os irmãos tocavam um louvor, que era um louvor que eu não gostava. E na minha cabeça imadura eu falava assim: nossa, que louvor chato, acabaram com a unção. Ai meu Deus. Mas eu te pergunto, o louvor é para quem? É para mim ou é para Deus? Responde, irmão, é para mim ou para Deus? É para você ou é para Deus? E o que você está julgando, se está bom ou se está ruim então? Que coisa, né? Eu já fiz muito isso. Ai, eu tenho pavor desse louvor. Eu falo isso para minha irmã até hoje quando a gente está em casa. Esse louvor eu não gosto não. Mas eu estou indo na minha casa, então tá tranquilo. Nós estamos tomando tererê, tocando violão. Mas aqui na igreja eu nunca mais reclamei de nada. Sabe por quê? Porque eu deixei de pensar como menino. Eu entendo que essa igreja não é para agradar um homem ou uma pessoa. É para agradar a um Deus, a um corpo inteiro. Ah, eu gosto da pregação do apóstolo. Ah, eu gosto mais do da Dani. Ah, eu não gosto tanto do pastor tal. Você não entendeu? Não é para você. Mesmo que você não goste de algo, tem alguém que gosta. Irmãos, sabe uma das minhas comidas favoritas? Minha mãe, minha esposa, minha irmã e mais alguns sabem. Duvido você acertar. Ô irmão, você tá ligado, hein? Era para deixar os irmãos tentar primeiro aí. Porque quando fala de uma comida boa, o que você pensa? Costela, picanha. Meu Deus, só coisa. Irmão, eu gosto tanto de dobradinha. Rapaz, tem dia que eu troco qualquer churrasco com a dobradinha que minha mãe faz. Credo, pastor. Mas eu gosto, aí. Você não gosta, come carne moída, come outra coisa. Eu gosto da dobradinha. Você percebe que quando a gente chega num banquete na igreja, ah, eu não gosto dessa pregação, eu não gosto desse pregador, mas às vezes não é nem para você aquela comida mesmo. É pro irmão que está do seu lado. Mas agora você não pensa como menino, você pensa como homem. E o homem pensa no corpo, não só em si mesmo. Isso é uma igreja madura.
Pode voltar lá no mesmo versículo. Você lembra qual que é? Obrigado. Raciocinava como menino. Esse raciocinar é aquele parecer. Essa é a disposição de se esforçar em ter uma mesma opinião que o seu irmão. Irmãos, isso para mim eu acho que é a parte mais difícil de todas. Nós se esforçarmos para termos uma mesma opinião. Porque quando se trata de opinião, está totalmente ligado à sua criação. Então uns falam, a parede ia ficar melhor branca, outros preta, outra cinza. As cadeiras ia ficar melhor assim, os outros assado. Então nós temos muitas opiniões diferentes, porque temos muitos gostos diferentes aqui. Mas quando se trata de um parecer, Deus está querendo nos ensinar com coisas que são eternas. Então existem coisas que o Senhor tem feito em nosso meio, e às vezes na sua opinião, no seu parecer, poderia ser feito diferente. Mas agora você não tem mais um parecer de menino, mas sim de um homem. E o homem entende que pelo bem coletivo irei renunciar até mesmo a minha opinião. Outra coisa que eu aprendi no casamento: é só renunciar a minha opinião que nós vive bem, não tem problema nenhum. Eu tô brincando, irmão. Minha esposa é maravilhosa, né, amor? Estou chegando já na reta final dessa mensagem. Essa aí é da escola de líder, esse irmão aí, ó. Na escola de líder a gente combinou, sabe? Quando a gente fala, irmão, estamos encerrando a aula, os irmãos, Aí quando eu estou no culto eu falo, sempre é um ou dois irmãos que falam isso. Irmão, estamos indo para o fim da mensagem, tá bom? Vocês estão ficando. Vocês têm que fazer isso quando o apóstolo falar isso a próxima vez. Ele vai ficar de cara. Vocês não falam que vocês aprenderam comigo, não. Ai, meu Deus do céu. Eu quero encerrar falando de algo que você encontra em Gênesis. Lembra de quando Adão e Eva receberam um propósito de Deus lá no jardim? O Senhor falou para que o homem governasse aquele lugar e tudo o que havia lá. E apenas uma restrição foi falada para ele: daquela árvore, daquele fruto não comerás. Do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Todavia, nessa história, surgiu um terceiro personagem. Tinha Deus, tinha Adão e Eva, que representavam a humanidade, e surgiu um terceiro personagem. Quem lembra quem foi? A serpente. E quando a serpente surge, ela surge com um propósito: destruir a plena unidade do propósito de Deus. E a maior arma da serpente, sabe o que foi? Gerar dúvida no coração de Eva e no coração de Adão, gerando a consequência que gerou. Então preste muita atenção nisso. O diabo, ele é astuto, acredite, irmãos. Ele não vai aparecer um bicho feio, com chifre, com tridente, não é, você sabe que não é assim. Mas sabe uma maneira que muitas vezes, sem você perceber, ele pode atrapalhar o que Deus está querendo fazer em nosso meio? Gerando dúvidas. Então existem lugares, existem pessoas, existem até mesmo amigos, que quando você senta e conversa com ele, quando você vai embora, você sai mais cheio de dúvida do que convicções. Eu quero te dizer, como Salomão escreveu em Eclesiastes: há tempo de sorrir, mas há tempo de chorar. Há tempo de estarmos perto de alguns, mas há tempo de estarmos longe deles também. Porque eu aprendi que nem tudo aquilo que é de Deus significa que é de Deus para você. Aquela árvore era de Deus, foi Deus quem fez, mas não era de Deus para o homem. Então preste atenção nisso. Pastor, eu acho que nós fazemos tudo errado, porque tem a igreja X que faz assim, a igreja Y que faz assado, a igreja, o pregador tal, o pastor tal. Olha que bênção. São muitos irmãos, são muitos membros do corpo de Cristo, espalhados pelo mundo, que têm feito a vontade de Deus. A grande pergunta é: aquilo que é de Deus para ele, não quer dizer que é de Deus para você. E eu lembro, no começo do ano tive alguns problemas acerca disso, bastante discordância no meio da minha liderança, e o Senhor me fez entender algo: que nós só vamos viver a plena unidade se tivermos mesmos decididos
em renunciar às nossas vontades, porque é difícil. Preste atenção nisso. Vai ser difícil você renunciar à sua opinião muitas vezes, renunciar àquilo que você pensa, renunciar àquilo que você falava, por amor a um todo. Mas sabe o que eu percebi? Aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós nos alimentamos, tem o poder de gerar muitas coisas em nós. Então o meu conselho para você é: tome cuidado com aquilo que você ouve, tome cuidado com aquilo que você assiste, tome cuidado até mesmo com as pessoas que você tem escutado. A grande questão que mede o que é de Deus ou não hoje para a sua vida é: tem lhe gerado dúvidas? Este é o princípio da serpente no jardim. A dúvida é o oposto da fé. Tome cuidado com isso. Eu falo isso com zelo ao corpo de Cristo. Acredite, irmãos. Chegou um jovem esses dias para mim e falando: depois que o Senhor proibiu a gente de ouvir outros pregadores, não sei o que, eu falei: irmão, não te proibi. E se alguém entendeu que eu proibi, eu não proíbo ninguém, porque eu não sou dono de ninguém. Eu não posso te proibir de nada. Você é livre. Você é livre para fazer o que você quiser. Deus é a prova disso no jardim. Você já parou para analisar? Era só Deus não ter colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal que tinha resolvido o problema. É ou não é, Vinícius? Era só não ter colocado a árvore. Quer um jeito de você não comer o negócio? Só não ter na tua frente aí. Quer fazer um jejum de doce? Arranca todos os doces da casa. Pronto aí. Quando te dá a neura do vício do açúcar, não vai ter o que comer. Por quê? Porque não tem aquilo que você possa ver. Mas Jesus é tão amoroso e mostra tanta liberdade que Ele dá para os filhos, que Ele deixou a árvore bem no meio do jardim. Por quê? Porque vocês são livres para fazer o que vocês quiserem. Mas tem filhos que têm decidido ser o escravo da orelha furada, mesmo sendo livre, prefere servir à vontade do seu Senhor. Mas eu tenho me limitado. Eu entendi que se eu não comer o mesmo alimento do meu pastor, o mesmo alimento da minha igreja, é muito provável que eu não vou crer como o meu pastor e a minha igreja crê. Então até nisso eu tenho me disciplinado, irmãos. Antes, cada dia eu ouvia um pregador diferente, um pastor diferente. Agora eu tenho ouvido os pastores que falam sobre a visão que eu creio, sobre a igreja, sobre a salvação, sobre as células. Sabe por quê? Porque aquilo que nós nos alimentamos tem poder de gerar frutos em nós. Eles não são de Deus? São de Deus demais. Mas nem tudo que é de Deus significa que é de Deus para você. Grave bem essa frase. E eu encerro relembrando um trecho que eu falei bastante há algum tempo atrás, em Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 4, verso 1. O louvor pode chegar aqui, por favor. Esses dias, quando o apóstolo estava pregando, ele falou desse versículo de: falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, só que depois que me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. O Senhor me chamou a atenção, porque o Senhor me levou a entender que uma das maiores formas de nós como igreja alcançarmos maturidade está ligado ao esforço de vivermos em unidade. Esse esforço de vivermos a unidade do corpo é o que vai nos transformar e nos amadurecer, amém? E a pergunta é: e para que esse amadurecimento? E a resposta, e eu encerro falando sobre isso, está em Gálatas 4, verso 1. Gálatas 4, verso 1 diz: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, ou em outras palavras, menino, imaturo, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo, e eu acrescento, não desfruta de nada. Existem coisas que Deus já te abençoou. Na verdade, a Bíblia fala que você já foi abençoado com todas as sortes de bênçãos. Quem crê nisso? Diga amém. A pergunta que eu te faço é: aonde está essa bênção? Ótima resposta. Mas eu vou perguntar de novo: aonde estão as bênçãos que Deus prometeu para você? Por que ainda, na vida de alguns irmãos, ou talvez de muitos, ainda não é uma realidade estas bênçãos? Sabe por quê, irmãos? Porque tem lhe faltado maturidade.
Sabe por que Deus não te prospera mais? Porque se Ele te prosperar mais, vai ficar mais endividado. Eu lembro de quando mais novo, meu primeiro salário, eu ganhava 200 por mês, depois foi para 300. 300 reais por mês, irmãos, meu salário, olha que benção. Já que eu era muito novinho, então era muito dinheiro para mim. Mas sabe o que eu percebi? Eu me virava bem com aquele dinheirinho. Só que daí eu fui crescendo, o trabalho foi melhorando, então eu comecei a ganhar um salário melhor. Eu lembro que depois de um tempo, meu salário era 800 reais. Sabe o que eu percebi? Parecia que não estava sendo suficiente aquele dinheiro. Mas gente, estava vivendo bem com menos da metade, só que agora que está mais da metade, né, dobrou o negócio, parece que não está dando, está tudo muito apertadinho. Eu lembro que antes de eu ir para o seminário, para a Casa de Profetas, né, que era um seminário que a igreja fez há anos atrás, eu trabalhava em uma loja ali como comissionado, ganhava bem. Era mais do que um salário hoje, isso há 10 anos atrás. E aí, eu comecei a fechar o ano, eu usava todo o dinheiro, e ainda faltava pagar umas contas. Eu falava, poxa, que mistério que é isso aqui, né? Eu não tinha tido essa experiência até então. Não sei se alguém já teve essa experiência, é um negócio esquisito esse negócio. Você usa todo o dinheiro e quando você vê, não pagou todas as contas. Eu comecei a orar para Deus por prosperidade. Até que um dia eu entendi que o que estava travando a bênção de Deus em minha vida era eu mesmo. Porque enquanto eu não amadurecesse, não fazia sentido Deus me dar mais. Porque quanto mais Ele estava me dando, mais eu chegava ao final do ano endividado. Então o Senhor me ensinou que enquanto eu não aprendesse a governar essa área na minha vida, porque governar se remete a amadurecimento, só homens maduros governam bem. Quando eu digo homens, homens e mulheres. Só quando você amadurece, você consegue governar bem uma área da sua vida. Todas as áreas, espiritual, emocional, saúde, financeira, tudo. Então eu percebi que Deus estava querendo me ensinar que enquanto eu não amadurecesse, todas as sortes de bênçãos que já estavam liberadas para mim, eu não poderia usufruir. Por isso que Ele diz, o herdeiro enquanto for menino não difere de um escravo. Sabe por que não difere de um escravo? Porque mesmo que ele é dono de tudo, não pode usar nada. Um escravo não tem nada. Tem muitos filhos de Deus que o Senhor já abençoou, que tem vivido como escravo. E não é porque Deus não está te ouvindo, eu estou aqui para te falar isso. Se você tem questionado como se Deus não estivesse te ouvindo, eu quero te dizer, Ele te ouve muito bem, e Ele já liberou tudo aquilo que você pediu para Ele. Você só não está acessando, porque só filhos maduros acessam a herança do Pai. E eu quero orar hoje por maturidade, por unidade, para que possamos nos tornar realmente aquilo que fomos chamados, o corpo de Cristo, amém? Vamos orar por isso? Você pode se colocar de pé no seu lugar? Feche seus olhos nesse momento. Espírito Santo, nós apresentamos nesta noite, ó Pai, nossas vidas diante de Ti. Declaramos em nome de Jesus Cristo, Pai, a Sua palavra é como uma boa semente, e abrimos nesta noite o nosso coração como uma boa terra, para que a Sua palavra, caindo nessa terra, possa frutificar 100 vezes mais. Que tudo isso que o Senhor tem falado através dos Teus filhos, dos nossos pastores, que venha frutificar em nossos corações. Eu declaro sobre a sua vida um tempo de amadurecimento. Eu declaro sobre a sua vida que você tenha clareza e revelação da plena unidade do corpo de Cristo. Que você possa entender que não basta apenas fazer a sua parte, mas existe um corpo para nós nos preocuparmos. Que você faz parte deste corpo. Você não está só, existem muitos membros, muitos irmãos que fazem parte dessa família. Eu declaro em nome de Jesus um tempo de unidade do Senhor em nosso meio, um tempo de nós valorizarmos a unidade da igreja, um tempo de nós valorizarmos aquilo que Deus deseja fazer por intermédio ao corpo. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que possamos fazer aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Espírito Santo, eu sei que o Senhor irá vir buscar não apenas membros, mas buscar o corpo de Cristo. Que o Senhor nos encontre dessa maneira, como o corpo de Cristo,
aprovados, com as vestes preparadas para as bodas que nos esperam, em nome de Jesus. Assim eu oro e declaro a bênção de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Nesse momento eu gostaria de te convidar para que você traga com alegria no coração a sua oferta,